Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal, mais um vídeo do canal, onde eu trago conhecimentos para profissionais de poli, conhecimentos técnicos, conhecimentos relacionados à gestão do seu negócio, enfim. Meu objetivo aqui, muitas vezes, né, eu falo, olha, muitos estão cometendo erros, é porque eu já passei por isso e eu também já cometi erros, né? Então, o meu objetivo não é criticar, tá? Jamais, porque o meu objetivo maior aqui é conscientizar, tá? Porque eu gostaria de ter tido alguém que já tivesse passado por determinadas situações e pudesse ter me orientado, né? Então não é uma crítica, né? É uma crítica construtiva, digamos, né? E nós temos que ser humildes o suficiente para aceitar críticas, porque a gente está em constante evolução, né? Então, você ouvir de pessoas que já passaram por determinados acontecimentos, desafios e já superaram e conseguiram alcançar o que você gostaria de um dia de alcançar. Por que não ouvir, né? Não de uma postura na defensiva, né? Mas sim uma postura de abertura para você ter outras visões, conseguir enxergar algumas situações através de outros olhares, né? Outras percepções. Então é isso. Então não levem como crítica muitas vezes. Eu trago porque eu vejo com muita recorrência e também por já ter passado por isso, né? Então, por que não trazer esse conhecimento? Eu acho que quando a gente tem um conhecimento, seria muito injusto e muito é, egoísta da nossa parte guardar esse conhecimento. Então a gente tem que compartilhar, né? Isso faz parte do propósito, né, de você ajudar outras pessoas que estão na mesma jornada que você. E hoje eu vou trazer algo também que acontece com muita recorrência. E eu só percebi isso depois que eu consegui chegar a esse nível, tá? Eu vou explicar. Hoje nós vamos falar a importância do instrutor também seguir nos seus estudos. O que que acontece? O poli é muito extenso. A parte técnica do poli é muita coisa. Então, o profissional ele começa a estudar a nível básico, intermediário, que seja, e ele chega a um ponto que ele acha que ele já aprendeu tudo, né? Então, por exemplo, eu aprendi handspring. Para muitos, a inversão de handspring já é um movimento, é uma inversão avançada. Na minha metodologia, não. Na minha metodologia, você começa a desenvolver o handspring, que é uma inversão, para quem não conhece, no nível intermediário. Mas, lógico, você começa a aprender toda uma base, toda uma preparação no nível básico, tá? Mas você começa a aprender. E aí existem graus de evolução, porque existem variações de movimentos que vai até o nível avançado. Então, o que que acontece? A maioria dos profissionais, eles começam a estudar e eles param por ali. Até porque muitas metodologias que oferecem cursos profissionalizantes, como eu já falei, que não são profissionalizantes, a maioria é intensivo, eu não conheço um curso que seja completo realmente, pelo menos até onde eu sei, tanto que eu criei o meu curso porque eu queria algo completo. Eu me sentia frustrada em oferecer na época o presencial, onde eu não podia oferecer tudo que o Poli exige, né? Então eu quis criar uma universidade do Poli. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa muito completa. Então, aí o que que eu percebo? Até mesmo as pessoas que já se formaram no nível básico comigo, de 100 alunos que entram numa turma no nível básico, né? Ele é extenso, né? Então, para você conseguir estudar tudo que tem na parte um do meu curso, realmente você precisa de pelo menos 5 anos. Porém, esse meu curso eu já ofereço. Já ministro esse curso há mais de 5 anos. Então, as pessoas que já entraram em turmas iniciais já eram para ter estudado, né? Já teve tempo suficiente para estudar a parte um. E aí, apenas 10% dessas pessoas vão para a parte 2. E eu olho também a frequência do aluno dentro do curso. No digital, a gente tem essa possibilidade de administrar a turma através da plataforma. Então, eu consigo ver.
qual que é a frequência do meu aluno. Então, não pensem que vocês não estão estudando e eu não estou vendo que vocês não estão estudando. Eu vejo, eu olho ali e vejo, olha, frequência baixa, frequência média, frequência alta. Dá para ver quantas vezes a pessoa acessa, quando foi o último acesso. Eu tenho acesso a tudo isso. Então, eu sei que muitos compram um curso e acabam iniciando, né, os estudos e param no meio do caminho. Porque não existe a constância, a disciplina de você ser constante. E isso acontece nos treinos também, né? Isso é da pessoa. Então é algo que a gente tem que começar a mudar dentro da gente e que seja um hábito estudar, né? A gente tem que, mas eu estou na correria do dia a dia. Eu já falei sobre gestão de tempo, né? A gente tem que tirar um tempo para os estudos, faz parte do nosso trabalho. Então, se você quer ser um profissional que tem autoridade, que tem resultados, você precisa fazer a coisa da forma certa. É uma coisa que está interligada na outra, né? Ah, eu não consigo estudar porque eu não tenho tempo. Aí entra a gestão de tempo. Eu não consigo resultados, mas por quê? Porque talvez eu não tenha autoridade suficiente, porque eu parei de evoluir, tecnicamente, ou mesmo porque eu sou bom no que eu faço, porém eu não sei divulgar. Então tá tudo interligado: marketing, gestão de aulas, gestão de tempo, gestão financeira, a parte técnica, tudo está interligado. Então você tem que conseguir realmente ter uma boa administração, uma boa organização para que você consiga dar conta de tudo com excelência, né? Não é só uma coisa. Não adianta eu focar só na parte técnica, né? E muitas vezes nem na parte técnica. Mas claro que o meu objetivo nesse vídeo não é falar exatamente sobre isso, mas a gente acaba entrando em alguns outros assuntos. Meu objetivo hoje é trabalhar uma conscientização no seguinte sentido: nós precisamos avançar nos nossos estudos. Como que a gente quer que um aluno nosso avance, vá para um nível avançado, se nós mesmos paramos ali no tempo? Então a gente para, a gente acha que já sabemos o suficiente e na verdade não. Pelo menos a minha metodologia, a parte 2 ela é super extensa, ela tem mais 5 anos aí de conteúdo para aula, pronto. Só que existe uma coisa que talvez quem nunca entrou nos estudos do nível avançado saiba, eu mesmo não sabia até então. O que que acontece? Muitas vezes a gente ensina uma determinada técnica no nível iniciante, no nível base, e existe uma regra aquela técnica. Ela tem que ser ensinada daquela forma. Existem outras técnicas que você tem vários caminhos, tudo bem, e não está errado. Mas existe um porquê de algumas técnicas terem aquele detalhe que não pode ser mudado. Tem que ser sagrado aquilo. Exatamente é quando você tem o conhecimento do nível avançado, é que você tem o entendimento do porquê aquela técnica tem que ser daquele jeito. E se eu ensinar diferente, Karen? Se você ensinar diferente, o teu aluno, ele vai fazer o movimento no nível avançado, no nível, aliás, básico, tá? Depois eu vou exemplificar para ficar bem claro. Ele vai fazer. E ele vai fazer e tá tudo bem. Eu consegui fazer. O professor às vezes nem se atentou a esse detalhe, por falta de conhecimento mesmo, ou às vezes se atentou e quis mudar por conta. Eu vou mudar. Ou ele aprendeu errado já e passou de forma errada. E aquele detalhe, no básico, vai sair. Aí o aluno vai passando, vai evoluindo. Aí ele chega no nível avançado, com aquela técnica já memorizada no corpo. E aí ele tem uma decepção ali. Por quê? Porque aí ele chega no nível avançado, ele tem que aplicar aquela técnica, aquele detalhe, porque é uma evolução daquele movimento básico, né? É uma progressão. E ele não consegue fazer. Por que que ele não consegue fazer? Porque mudou a base. E aí ele chega no nível avançado e trava, e trava, e trava, e não faz. Acaba desistindo. Até o professor mesmo acaba tendo a conclusão, por falta de conhecimento, de que o aluno não tem capacidade de fazer aquilo. E é errado. Porque, na verdade, todo mundo tem capacidade de fazer tudo, tá? Mas o que faz a diferença é a técnica correta, tá? Eu vou dar agora um exemplo para ficar bem claro. Giro.
Eu já vi muitos instrutores ensinando giros, inclusive postando na internet tutoriais. Por isso que eu falo, não fica se apegando a coisas da internet, gente. Você não sabe a procedência daquilo, você não sabe de onde a pessoa tirou aquilo. Às vezes ela tira da cabeça dela, porque ela não tem conhecimento do nível avançado. Giro, eu já vi instrutores ensinando, falando que giro precisa colocar a mão o mais alto possível. Não, giro a mão quanto mais alto, melhor. Aí entra o detalhe. Eu vou conseguir fazer um giro no nível básico com a mão lá em cima. Porém, quando eu avanço e eu vou para o nível avançado, existem combos de giros, giros dinâmicos, que se você tiver com a mão lá no alto, não vai sair o giro. Não vai, porque o aluno ele precisa estar com o corpo projetado para fora, pelo menos meio metro, tá? E durante essa projeção para fora, durante a posição, o posicionamento dele em relação à barra, ele precisa fazer uma mecânica correta de lançamento, de início de movimento, para ele poder ter potência naquele giro e conseguir executar aquele giro que precisa estar com o corpo projetado para fora. Então, ele tem que ter uma técnica para ele poder fazer isso e ele precisa estar com a mão bem mais para baixo. Senão, ele não consegue projetar o corpo dele para fora e ele não consegue fazer o movimento. O giro, na técnica, a regra mesmo, eu tenho que estar pelo menos com um palmo acima da minha cabeça. Eu não posso pegar muito lá em cima. E aí, se você vai ensinar um aluno que já está num nível avançado, agora você vai ter que pegar embaixo, ele não vai conseguir fazer. Porque ele já gravou no corpo dele a técnica errada. E ele já fez milhões de repetições daquele jeito. Então, ele já gravou, ele não vai mudar. Para o aluno conseguir mudar, ele tem que ter muita. é, consciência disso, de que ele precisa mudar para ele conseguir fazer. E às vezes nem o professor sabe o porquê, né? E aí isso é difícil porque eu tenho alunos, por exemplo, que têm barra em casa e vieram com vício de uma base errada. Eu tento mudar na aula. Na aula faz aí umas 10 repetições. Chega em casa, volta a fazer a mesma coisa. E eu tenho alunos que são instrutores e que aprenderam errado e que não consigo tirar o vício, tá? Esse é um dos exemplos, né? Mas existem muitos outros, tá? Existem muitos outros que o movimento ele precisa ser passado a técnica correta desde o nível base. Vou dar um outro exemplo. A inversão do crosswalk, também conhecido como brass walk. Existem duas variações de você subir nessa inversão. Você pode subir com a impulsão da perna, ou você pode subir com a força, com um movimento de quadril, né? Uma subida de quadril que a gente fala. É, se a gente for pensar pelo lado mais racional da coisa, o certo seria passar primeiro chutando, porque a pessoa ainda não tem força para inverter de quadril, que é uma das inversões mais difíceis quando você inverte de quadril. Então, na regra, né, assim, na teoria, seria melhor você jogar com impulso primeiro, para você entender o movimento e depois aprender mais para frente através da inversão de quadril. Errado. Isso vai total, a teoria, ela vai totalmente contra o que é para ser realmente. E eu vou explicar por quê. Quando você aprende chutando, teu quadril está encaixado para frente. E aí, quando você vai tentar ensinar o aluno a inverter na força, a hora que ele vai fazer o movimento para inverter, por mais que você explique a regra, ele vai desencaixar o quadril. Ele não consegue, porque ele já está acostumado a levar a perna primeiro. E para tirar esse vício, gente, é muito difícil. Alguns não têm essa abertura. Tem pessoas que elas aprendem aquilo e aquilo e não conseguem mudar. Isso é da pessoa. E aí a pessoa ela não consegue desenvolver. Quando que a gente ensina chutando? A gente usa chutando? Na verdade, não. A gente não usa o movimento em si, mas ele serve como educativo
para um outro movimento avançado que é dinâmico, que é o kamikaze, que é o fonge, né? Para quem é do avançado e tem um pouco de conhecimento, vai saber o que eu tô falando. Então, na verdade, a inversão do brass monkey, do cross monkey, por impulso, ele não é usado para fazer um movimento numa coreografia, porque ele é muito feio. Ele não é bonito. Ele é sujo. Só que ele é usado para o aluno entender a mecânica do kamikaze. Então a gente usa ele como educativo. Mas para isso a pessoa ela já tem que inverter o crossmonkey ou o brassmonkey na força. Então, gente, e tem um facilitador. Então não é, por isso que eu falo, tenha o conhecimento do avançado. O avançado, quando você tem conhecimento do avançado, você entende o porquê de algumas regras serem específicas no nível iniciante, algumas bases no nível básico iniciante. Então você vai ter entendimento. Então é por isso que eu tenho que fazer desse jeito. Por isso que eu tenho que ensinar meu aluno desse jeito. Por mais que na teoria pareça loucura, pareça, nossa, mas eu poderia ir por um caminho mais fácil. Aquele caminho é o certo. O mais fácil vai fazer o aluno aprender errado. Entenderam, gente? Então, eu poderia dar muitos outros exemplos aqui, porque existem muitos. Porque todos os movimentos de nível avançado, eles partem de uma base. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que o aluno não aprenda a base errada. Karen, tá, tudo bem, mas eu comecei agora como instrutora. Eu estou começando agora, né, a ter esse aprendizado. Eu não posso, então, começar a ensinar? Sim, pode, gente. Não estou falando que você vai ter que esperar você estudar o avançado para você iniciar. Você pode começar já. Mas aí existe uma coisa que chama-se prática. Né? Então, às vezes, você não fez ainda um curso, mas você já pratica, você já experiencia. E é uma outra coisa muito importante. Tem gente que fala, o professor não precisa executar. Eu sempre falo que sim, o professor, às vezes, ele não é um atleta, né? Ele não precisa ser um atleta para ele dar aula, mas ele precisa ser praticante. Porque, pelo menos, ele precisa saber fazer todos os movimentos do nível básico. E não são aquela meia dúzia que se aprende intensivo, não, gente. Quando eu falo todos, todos têm que saber fazer. Por quê? É a base. E aí, quando você entende essa base, e aí você vai avançando, você vai, é, você vai vendo que tudo que você vai aprendendo posteriormente, ele vem dessas bases, né? Então, pelo menos para ensinar o aluno que é nível básico, iniciante, você precisa fazer. Até porque o aluno, quando ele está no nível iniciante básico, ele ainda precisa ter o aprendizado através do contato visual. Ele está aprendendo as bases. Então, ele precisa ver você fazer para ele poder replicar. Se você só falar, ele não tem consciência corporal ainda. Só que o aluno que é avançado, ele já tem consciência corporal da base. Então, se você não for um atleta, uma pessoa que pratica, né, coisas muito avançadas e tudo bem, você vai saber ensinar, porque você vai ter conhecimento técnico, lógico, principalmente quando você não faz, mas você vai ensinar a partir da base. Então você vai falar para o aluno, olha, lembra aquele movimento que é assim, assim, assado? Vamos fazer ele, a partir dele a gente vai fazer esse outro. Então você tem que ter muito conhecimento, gente. Resumindo, conhecimento sempre. Muito conhecimento. Nunca ache que você sabe tudo. Vai em busca de mais. Porque o polo é muito extenso, muito extenso. E quando você faz os movimentos, eu até tinha, estava com uma linha de raciocínio que eu me esqueci, porque eu entrei numa outra linha. Quando você executa os movimentos, todos os movimentos de nível básico, você tem mais facilidade de ensinar. Então, quando você, mesmo que não seja só nível básico, já estou no intermediário, eu dou aula e tal. E eu quero sim que vocês façam um teste disso, tá? Quando você sabe executar o movimento, você ensina alguns detalhes que se você não executasse, você não saberia. Isso é muito legal, porque tem movimentos, né, que eu vou ensinar e que tem alguns detalhes, sabe, quase que imperceptíveis. E se for uma pessoa que só sabe a parte teórica da técnica, ela não vai se atentar a esse detalhe, porque é um detalhe que você
consegue pegar, captar na, na prática, na experiência prática. Então você faz, aí você sente aquele detalhe, putz, tem esse encaixe aqui, ó, é desse jeito. Porque quando você só sabe de forma teórica, você não vai se atentar a esse detalhe. Precisa saber de forma prática. Por isso que praticar faz parte do trabalho do instrutor. Tem que praticar, né? Então, o poli, ser instrutor de poli, ser profissional de poli, é muito peculiar. É uma profissão muito peculiar, porque você precisa saber executar. Tem algumas profissões que você, às vezes, não precisa. Como, por exemplo, eu sou educador físico. Então, eu vou conseguir ensinar só pela teoria, né? Claro que a maioria das pessoas que fazem educação física acabam fazendo uma musculação, por exemplo. Mas tem o pole ele é muito peculiar porque quando você tem muito detalhe, então você precisa praticar, né? Então, por isso que a gente vê só profissionais de pole que são praticantes. Eles vieram da prática primeiro. A grande maioria, né? Acho que talvez tire um ou outro. Eu já vi pessoas que nem subiu na barra e tentavam dar aula, mas também nunca tinham feito curso, nada, que não sabiam nem as nomenclaturas, inventavam as nomenclaturas, né? Mas hoje o pole está se profissionalizando e a gente tem que levantar essa bandeira de profissionalizar cada vez mais. Mas então é isso. A aula, ela é essa. É um vídeo, na verdade, uma conscientização. Como eu falei, meu objetivo não é criticar, né? É fazer uma crítica construtiva, mas no âmbito de conscientizar as pessoas a mudarem o que não tá legal. Olha, putz, a Karen tem razão. Eu estacionei nos meus estudos, eu acho que é por isso que talvez os meus alunos hoje estejam indo para outras escolas, por isso que talvez hoje meus alunos não estão evoluindo. E quando a gente fala em aluno, gente, é mais profundo do que uma pessoa que faz aula de pole dance. A pessoa, muitas vezes, e uma grande maioria das vezes, ela busca fazer o pole para a sua própria superação, né? Então, isso mexe com o emocional da pessoa, mexe com uma vida de uma pessoa que, às vezes, ela já não tem mais uma autoconfiança, ela tem uma crença de incapacidade, de achar que ela não é capaz de fazer alguma coisa. E se você, como instrutor, não ajuda esse aluno a superar isso, ele pode acabar desistindo, e muitos desistem, não achando que você, como instrutor, falhou e passou, não teve conhecimento para poder fazer ele avançar, né? E a grande maioria das vezes é isso. Mas o aluno ele vai sair de lá frustrado, mais frustrado ainda do que ele entrou, e com um sentimento de que é incapaz de fazer alguma coisa. Então, o pole ele vai além de uma atividade física, vai além de uma dança, vai além. Ele trabalha a superação, ele trabalha, né, a autoconfiança, a autoestima. Então, a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa estudar, a gente precisa ter esse cuidado, porque uma pessoa que busca o nosso trabalho ela está buscando, ela está depositando credibilidade no nosso conhecimento, na nossa pessoa, na nossa escola, na nossa marca, na nossa empresa. E não é só a credibilidade, é o tempo e o dinheiro dela, que ela está dispondo para estar lá, para que você possa entregar para ela o que ela foi buscar. E quando você faz um trabalho de excelência, esse aluno, ele é grato pelo resto da vida, porque é, ele vai conquistar mais do que fazer um simples movimento, né? São coisas que ele vai conquistar que muitas vezes ele buscou a vida inteira e não teve. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa responsabilidade de que se a gente assumiu esse compromisso é uma missão, né? E eu vejo muitos instrutores aí ensinando pelas coxas, só pelo dinheiro. Gente, o dinheiro é super importante, tanto que eu ensino como você faturar mais, mas sempre entregando um trabalho de qualidade, de excelência, trazendo resultados, transformando a vida de outras pessoas. Aí sim, você espera e busca e precisa sim, você é sua empresa, ela precisa faturar, entendeu? Então, tomem cuidado com isso, se atentem, se preocupem em poder oferecer o melhor. Porque aí depende deles a sobrevivência da tua empresa, do seu negócio. Certo, gente?
Então, vamos estudar, estudar, vamos avançar, tá? Não parem no nível básico, no nível intermediário, ou não façam só. O intensivo é bom para vocês fazerem para, sabe, para você agregar conhecimento, mas busquem curso completo, gente. Curso completo de poli não é de um mês. Para você praticar o poli, você já sabe que demora anos para você sair de um nível básico. Então, tenho essa consciência, porque não tem, sabe? Há 20 anos atrás, quando eu comecei, era meia dúzia de movimentos, porque o pole era pequeno, o pole cresceu. Então a gente tem que se atualizar, a gente tem que ter essa consciência, não é vendar os olhos e falar, tá tudo certo. Lindo e maravilhoso, estou com mais um certificado para minha coleção de certificados. Gente, o certificado não diz nada. Claro, a gente tem que ter, né, para poder colocar no estúdio e tal, mas ele é o de menos. O mais importante é o conhecimento que você agrega e principalmente o que você aplica do conhecimento que você agregou. Porque às vezes a pessoa estuda aquele monte de informação, ah, eu faço curso, mas não aplica nada. Então, você estude, estude com, entregue seus 200%, estude com 100% no foco e não pare, estude sabe, tenha isso como uma disciplina de ser constante. Tenha isso como um hábito na sua vida. Faz parte do seu trabalho. Certo, gente? Então, o recado tá dado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Precisa compartilhar com outras pessoas que precisam dessa conscientização, né? Para que possa a gente mudar. Porque não é só sobre nós, é sobre uma comunidade. Né? E quanto mais a gente enaltece a nossa comunidade através das nossas atitudes, mais o poli vai crescendo. E quanto mais pessoas têm essa consciência de que o poli é uma profissão séria, mais o poli vai ser visto como uma profissão séria. E a gente precisa enaltecer a nossa modalidade, a nossa profissão, ok? Então, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tentando encerrar aqui, não estou conseguindo. Agora sim. Não se esqueçam também de seguir o Instagram. Lá no Instagram eu coloco bastante vídeos práticos, sabe? E que são é, bem educativos. Traz dicas, um monte de coisa. Então acompanhe lá também, tá? No meu Instagram, Karen Bellini Polidense. Grande beijo.